Após classificação na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro recebe o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco que tem suas atenções divididas com a Copa do Brasil. Com as melhores dicas para esse jogo, vamos dizer agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera! Tudo bem? Mais um Bet do Dia no ar para falar de Brasileirão, né? Rodada com muitos jogos aí nesse final de semana, rodada completa na verdade, né? A gente analisa agora o duelo de um time mineiro contra um time carioca, Cruzeiro e Vasco. Eu terei a ajuda dele aqui, Matheus Montenegro. Fala, Matheus! Fala, Fábio! Fala, meus queridos! Vamos que vamos, duelo de gigantes do futebol brasileiro. Raposa contra Cruz Maltino. Quem será que vai levar a melhor? O Cruzeiro que vem de classificação na Copa Sul-Americana, o Vasco que tem um compromisso pela Copa do Brasil logo depois desse jogo. Vamos trazer estatísticas e informações agora para você, apostador. É isso, jogo domingão, 6h30 da noite no Mineirão, né, a casa do Cruzeiro. O Cruzeiro que é um dos melhores mandantes, né, do Campeonato Brasileiro. Sim, verdade. Mas a gente vai ver agora essas e outras estatísticas, duas, né? Teve uma de São Paulo recente e uma contra o Fortaleza, que foi no Mineirão só foi uma derrota. Estatísticas agora do nosso aplicativo do Game Arena, vamos colocar lá na tela aí, né, a gente vê que o ataque do Cruzeiro é melhor, mas médias bem parecidas, né, 1,31 e 1,29, defesas aí a do Cruzeiro é melhor, né, o Vasco tem 1,40 de média de gols sofridos, né, teve ali alguns jogos que foi goleado, né, sobretudo no início do Campeonato Brasileiro, mas o fato é que o Vasco deu uma melhorada grande, né, Matheus? Melhorou bastante. Confrontos aí, né, pra gente ilustrar isso. Vamos ver a classificação primeiro até, né, o Vasco que tá ali em 10º ainda sonha eventualmente em buscar uma vaguinha aí do G6 que pode aumentar, né, se eventualmente a vaga na Libertadores não vier pelo título da Copa do Brasil, o Vasco tá vivo aqui na briga ainda também no Brasileirão, o Cruzeiro numa situação ainda melhor, né, é o 7º, tá ali com a mesma quantidade de pontos que o Bahia, que é o time que encerra o G6. O Vasco com um jogo a menos, né? Vasco joga menos, sim. Vamos ver agora os confrontos, né? Começando pelo mandante, o Cruzeiro, né, que empatou com o Libertad 1-1. Um jogo até perigoso, né? Porque o Cássio teve que fazer muitas defesas, o Libertad criou bastante. Né, teve expulsão ali também que prejudicou um pouco o Cruzeiro, mas o Cruzeiro avançou aí para a semifinal, na verdade, da Copa Sul-Americana, vai pegar o Lanús, né? Então é bem favorito aí para chegar à decisão. Antes, empatou com o Cuiabá, 0-0, o jogo que culminou com a demissão do Fernando Seabra, né? Poupou ali alguns jogadores também, né? Não foi de força máxima também, foi justamente a partida no meio dos dois jogos da Copa Sul-Americana, né? E novo treinador, Fernando Diniz, que ainda está no início de trabalho, né? Ainda não teve tanto tempo de implementar seu estilo de jogo, mas que a gente sabe é muito conhecido aí por um estilo de jogo ofensivo, um estilo de jogo um pouquinho mais arriscado, né? Na saída de bola. Então são jogos, normalmente aí, em partidas cujo Fernando Diniz é treinador de uma das equipes, tende a sair muitos gols. Pode ser uma tendência já para esse confronto. E em relação ao Cruzeiro, né, a gente não vê nenhum padrão, né? Nem de gols marcados, uma grande sequência, nem de gols sofridos, uma grande sequência, né? É bem misturado aí as estatísticas do time mineiro. Vamos ver o Vasco, né, que vem bem, né? O Vasco, antes dessa derrota, vem de uma derrota pro Palmeiras, que a gente pode até considerar... Mais polêmico, né? E, assim, antes disso, vinha de um grande empate contra o Flamengo, pode-se dizer, né? O primeiro gol de Felipe Coutinho, deu uma animada na torcida, empatezinho já na reta final. O Vasco que vinha de 10 jogos seguidos marcando gol, tá? Antes disso, só teve uma derrota, inclusive, nesse período, que foi para o Atlético Paranaense, mas que acabou resultando na classificação. Então, pode-se considerar aí até como um resultado positivo. Né? Vem numa sequência muito boa ainda, o Vasco, pode-se dizer. Eu colocaria esse empate, essa derrota pro Palmeiras até como ok. E aí não foi nem São Januário, né? Foi no Mané Garrincha. Sim, ainda teve esse ponto, detalhe, não foi nem São Januário, bem verdade. Teve reclamação de pênalti, né, pro Vasco, enfim, o Vasco ficou na bronca aí nesse jogo. Agora sim, momento Bet Nacional. Vamos lá. Favoritismo do Cruzeiro alto, favoritismo grande, Achei velho. Exagerado, hein? Se a odd do Cruzeiro fosse um pouquinho maior, eventualmente um empate anula, poderia até ter seu valor. Porque... O Vasco tem Copa do Brasil no meio de semana, né? Cara, mas o Vasco passou a semana sem jogar, então descansou ao longo da semana. O Cruzeiro, em contrapartida, teve uma partida dura contra o Libertad, teve expulsão, os jogadores ali tiveram que correr mais no finalzinho do segundo tempo, o Libertad chegou até a fazer um gol, deu um susto, né? Então eu acho que em termos de desgaste, a gente pode colocar até os dois times ali meio que na mesma conta, né? Mas pela disparidade que existe aqui entre as odds, eu acho que a gente acaba enxergando o valor do lado do Vasco. Eu não diria nem um empate ao Vasco, porque eu tenho meu pezinho atrás ainda também, tá? Mas um gol do Vasco eu acho que é uma boa pedida. A gente já tem um odd 1,60, tá? Para um Vasco que fez gol em 10 dos últimos 11 jogos, velho. Então, assim, o ataque do Vasco melhorou muito. Nesses últimos jogos, né, onde sofreu o Cássio, apareceu bastante. Sim. É uma boa, né? Eu acho que é uma boa, Poderia até argumentar também o ambos marcam, sendo que os jogos do Cruzeiro, velho, são imprevisíveis. Perdeu de São Paulo reserva por 1-0. Exatamente. Caso, né? Então, assim, em termos de segurança, né, pra bater o ambos marcam tem que sair o gol do Vasco. Então aqui a gente acaba estando mais seguro, né, e acho que acaba sendo uma opção realmente melhor para esse confronto. Então, cenzão aí, Cruzeiro e Vasco, acreditamos que o Vasco vai fazer um gol, né, uma odd interessante, né, para esse confronto.
né? O Cruzeiro ainda trocando de técnico, né? Está instável, caiu de rendimento aí nos últimos jogos, então o Vasco em boa fase. A gente acredita que o Cruz Maltino vai deixar um golzinho, pelo menos, nesse duelo pelo Campeonato Brasileiro. Edição finalizada aqui do Bets do Dia, valeu, tá? Segue a gente nas redes sociais, é @tvbetoficial e entra no nosso site tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto. Tamo junto.